Pessoal, você deve ter acompanhado aí as ações do Supremo Tribunal Federal que atingiram o líder da oposição, o Carlos Jordi, assim como também o delegado Ramagem. E aí, resta a nós agora fazer uma análise de uma matéria que foi feita pelo The Intercept Brasil, até se vangloriando, né, de ter dado aso a ações contra o Ramagem. E aí a gente precisa fazer uma análise. Será que o Supremo Tribunal Federal vem tomando como base probatória matérias e mídia oriundas da extrema esquerda ou de sites alinhados ao governo para tomar essas medidas contra os opositores? Porque olha só comigo essa matéria aqui. Essa matéria é do The Intercept Brasil. Alexandre de Moraes cita The Intercept Brasil para autorizar a operação da PF sobre espionagem na ABIN. ABIN paralela. Alexandre de Moraes mencionou a reportagem do The Intercept Brasil como base, o alicerce de operação da Polícia Federal contra espionagem ilegal. Há pelo menos 3 anos, revelamos o uso da ABIN para favorecimento do clã Bolsonaro. E aí, também foi citada e foi utilizada como base para a ação contra o Carlos Jordi uma matéria da Globo que utilizou uma foto vestida por Photoshop, ou seja, pegaram uma foto do suposto ali apoiador do Carlos Jordi, o CVC, mudaram a foto, postaram e fizeram um editorial de Fantástico dizendo o quanto o Carlos Jordi era ligado àquele cara que estava no 8 de janeiro. Só que aquele cara nunca teve no 8 de janeiro. A foto era da posse do Bolsonaro. Os dados do GPS do CVC mostravam que ele estava lá no Rio de Janeiro e que era impossível, verdadeiramente impossível. Ele estava em Campos dos Goytacazes. Ele sair e chegar em Brasília. Não tinha como. Se ele tivesse ido de carro ou de ônibus, ele levaria bem mais de 17 horas. E não tinha como ele estar num local durante o dia. Teve imagem, câmera de segurança com ele lá numa padaria, se eu não me engano, ou num café. E também as imagens do GPS mostravam ele lá em Campos dos Goytacazes. Enquanto que não tinha nem como ele ir para Brasília. E essa matéria também, inclusive com um trecho também de uma conversa do Jordi com esse rapaz, foi a base para a busca e apreensão. E aí a base a oposição está utilizando o argumento de fishing expedition, ou seja, estava só coletando provas, pescando provas. Vamos lá, pegou o celular da oposição. Todos os planos, todas vamos dizer assim, estratégias da oposição, todas as conversas do Jordi com Costa Neto, com o Bolsonaro, com os deputados, senadores de oposição, porque ele era o líder da oposição, estão ali expostos. Inclusive, estratégias eleitorais do Jordi com o PL. Tudo isso entregue de mão beijada, por quê? Por causa de argumentos assim fracos para determinar essa busca e apreensão. E agora vem o The Intercept e diz, olha, uma matéria que nós fizemos há 3 anos atrás foi a base para buscar ali o Ramagem. Pois é. E aí, sabe, o peixe morre pela própria boca, né? Vem outro jornal de esquerda, a Fórum, e diz, Xandão, desrespeitando até o ministro do Supremo, porque quando alguém de direita pode até chamá-lo de Xandão, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, responde por isso. Mas eles têm uma certa intimidade em chamá-lo assim. Xandão mira Bolsonaro ao pegar Ramagem. Ou seja, a questão não é jurídica. A questão é para além disso. Porque se o que a Fórum está dizendo for verdade, o processo é viciado. Você não pode abrir o processo em torno de uma pessoa para poder pegar outra. Isso não pode. Isso vai além do devido processo legal. Ou seja, tem coisa errada aí, não tem? Ou seja, é o próprio jornal de esquerda assumindo aqui.
a característica política dessa ação do Alexandre de Moraes. Ora, será que é política essa ação? Pois é. Olha só o que diz aqui. 11 dias antes de morrer, o ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, revelou que Carlos Bolsonaro, filho do então presidente, articulava com um delegado da PF a montagem de uma ABIN paralela para atuar em conjunto com o gabinete do ódio. Ele, o general Santos Cruz, teriam sido contra a ideia e acabaram demitidos por Jair Bolsonaro. Pois é. Esses são os argumentos que eles trazem. E Alexandre de Moraes mira quem? Bolsonaro. O grande fato que nós temos que discutir aqui é lícito isso? É político? Qual o fundamento? E a esquerda vem falando assim escancaradamente, nós vamos perseguir, nós vamos buscar, nós estamos indo atrás. Matérias de jornais de extrema esquerda são frutos, são bases, são fundamentos para ações do judiciário. Pois é. É o novo Brasil e nós temos que aprender a lidar com isso. É por isso que eu venho aqui sem rodeios, eu venho para expor para vocês os fatos que estão acontecendo. E aí, como eu digo para vocês, falta muita articulação ainda da oposição para tentar lidar com tudo isso. Acho que foi um solavanco grande demais o poder do judiciário contra a oposição, que a oposição está meio perdida aí nessa história toda, tá? Vamos lá, quero falar de outro ponto aqui com vocês. Eu acredito que uma pessoa do PT que está sendo odiada pelos petistas ultimamente é o José Dirceu. Ele está fazendo coisas que o PT odeia. Ele está elogiando a direita, enaltecendo a força da direita, inclusive a força da Michelle Bolsonaro. Em entrevista à CNN, eu não vou colocar nenhum vídeo não, só vou ler aqui para vocês. José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil e um dos fundadores do PT, um grande líder do PT, falou sobre as eleições de 2026. Citou quem são os expoentes do campo da direita, mais bem situados para rivalizar com Lula. Abre aspas, eu não subestimaria a Michelle Bolsonaro como candidata, porque o bolsonarismo é uma força, afirmou o petista âncora Tainá Falcão e ao diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Rittner. E aí ele citou o Zema, citou o Tarcísio. O Zema ele falou que acha que não tem estrutura para construir uma base sólida, mas citou o Tarcísio, citou o Caiado, citou a Michelle Bolsonaro falando, olha, não subestimem de forma alguma a Michelle Bolsonaro. A gente não pode esquecer de forma alguma a polêmica que deu da fala de uma líder sindicalista, ex-candidata a deputada pelo PT, que disse que a Michelle tem que ser destruída politicamente, ou guiçar de outras formas. Isso dá muita polêmica. Ela defende, fala que nunca disse isso com esse sentido, já a oposição bate em cima e diz, não foi com esse sentido, era nítido e claro. Ela falou com todas as palavras. Temos que eliminar a Michelle politicamente ou guiçar de outras formas. Foi o que se disse. Entretanto, a grande questão é, os olhos da esquerda estão voltados para Michelle Bolsonaro mesmo? Eu estava assistindo um podcast que eu gosto muito, quem quiser acompanhar, até essa semana passada estava o Arthur do Mamãe Falei lá. Chama podcast Três Irmãos, do Robertinho e do Tchorró, Gigante Tchorró. E aí o que aconteceu? Quem quiser segue lá, em podcast Três Irmãos. O que aconteceu? O Robertinho ele deu um clique bem interessante. Ele falou, olha, eu tenho a visão de que em 2026 vai ser uma eleição onde a rejeição vai preponderar. Onde o que tem mais rejeição vai sofrer com isso. E hoje só pode ter rejeição alguém que já esteve no governo. Então Lula já esteve no governo. E há quem diga que Lula aproveitou da rejeição que a mídia construiu contra o Bolsonaro enquanto governante. Ou seja, quem está no poder tem teto de vidro. Não é à toa que a popularidade do Lula não está caindo, está despencando. Então Bolsonaro teria grande objeção.
Michele Bolsonaro nunca teve no poder, é mulher, fala melhor que o Bolsonaro, diga-se de passagem. E é um nome novo, é uma pessoa que fazia trabalhos sociais, que levava crianças para dentro do Planalto. E aí, de popularidade, convenhamos, se comparar a Michele com o Janja, não tem nem o que falar. Michele está sempre nos holofotes. A Janja começaram tentando, mas já largaram de falar dela. Ou você percebeu que a Janja sumiu dos noticiários? Pois é, perceberam que tino político ali não tem, não. E aí, o grande ponto agora é: Lula está na presidência. É o cara do mensalão, é o cara do petrolão, é o cara do eu tenho orgulho de ser comunista, é o cara do nós temos que eliminar eles, é o cara do eu vou feder o Moro, é o cara que fala besteira pra caramba. E a rejeição do Lula vai ser gigantesca. Então, na minha visão, se surgir um grande nome de direita, sendo a Michele, sendo o Tarcísio, rejeição, eu lhe garanto, não chegará nem perto do Lula. E aí, o José Dirceu vem alertando isso há muito tempo. E os petistas não querem ouvir. Mas em 2026, isso vai ter reflexo. Não tenha dúvidas que vai ter reflexo, sim. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por estar acompanhando com a gente. E a gente vai trabalhando aqui, articulando aqui, de acordo com o que a gente consegue, para colocar os vídeos aqui em dia para vocês, tá bom? E a gente continua pegando as matérias. Eu peço perdão, desculpa, porque geralmente eu coloco o tema do dia, e como eu estou de férias, eu estou colocando às vezes um pouco atrasado. Por exemplo, essa fala do Dirceu é de ontem. Aí eu pego à noite, gravo de madrugada e deixo aqui para você. Mas sem informação você não vai ficar. E eu te agradeço. Tem muita gente aí que já acostumou com a gente para ser assim um dos portais de notícia. E eu te agradeço muito, muito, muito por essa confiança. E mesmo sabendo que a gente está um pouquinho atrasado, está se adaptando aqui sem nenhum equipamento, só um computador, a nossa fala e a nossa liberdade, enquanto a gente tem, para poder trazer informações para vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, a gente volta daqui a pouquinho com vocês, tá bom? Grande abraço.